Aceitei ser traído legalmente. Quando eu saí de casa, minha esposa enlouqueceu. Olá pessoal, meu nome é Ícaro e preciso compartilhar com vocês a história mais surreal da minha vida. Eu sei que o título parece clickbait, mas juro que cada palavra que vou contar aqui é absolutamente verdadeira. Ainda estou processando tudo o que aconteceu nos últimos 6 meses, e escrever isso aqui é parte da minha terapia para superar essa situação. Antes de começar, quero deixar claro que não estou buscando julgamentos. Sei que cometi erros, mas também sei que fui manipulado de uma forma que nunca imaginei ser possível. Essa é minha história, e espero que sirva de alerta para outras pessoas que possam estar passando por algo parecido. Tudo começou há cerca de 8 meses. Eu e minha esposa, Bianca, estávamos casados há 6 anos. Nos conhecemos em Porto Alegre, durante a faculdade. Ela estudava psicologia e eu engenharia. Foi amor à primeira vista, aquele clichê todo. Ela era linda, inteligente, carismática. Todos os meus amigos diziam que eu tinha dado sorte, e eu concordava completamente. Os primeiros anos de casamento foram incríveis. Viajamos juntos, construímos nossa casa, adotamos 2 gatos. Tínhamos planos de ter filhos em breve. Minha vida parecia perfeita, sabe? Eu trabalhava em uma empresa de engenharia, ganhava bem, e Bianca tinha seu consultório de psicologia que estava começando a decolar. Éramos o casal perfeito aos olhos de todos. Mas como dizem, as aparências enganam. Tudo mudou em uma noite de quinta-feira. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha chegado do trabalho cansado, depois de um dia exaustivo resolvendo problemas em uma obra. Bianca preparou meu jantar favorito, lasanha, e colocou vinho na mesa. Achei estranho porque não era aniversário de nada, mas pensei que ela só estava sendo carinhosa. Durante o jantar, ela estava nervosa. Eu percebi porque a conhecia bem. Ela mexia no cabelo constantemente, um tique nervoso que ela tinha desde sempre. Perguntei se estava tudo bem, e ela disse que precisávamos conversar sobre algo importante depois do jantar. Meu coração disparou. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Será que ela estava doente? Será que tinha perdido o emprego? Será que estava grávida? Terminamos de jantar em silêncio e fomos para a sala. Bianca sentou no sofá e me pediu para sentar ao lado dela. Ela segurou minhas mãos e começou a falar. Ela disse que me amava muito, que eu era o amor da vida dela, que nunca tinha sido tão feliz com ninguém. Mas então veio a bomba. Ela disse que tinha desenvolvido sentimentos por outra pessoa. Eu gelei. Simplesmente travei. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Ela continuou falando, dizendo que não queria me machucar, que não tinha feito nada ainda, mas que estava se sentindo atraída por um colega de trabalho, um psicólogo chamado Rafael que tinha começado a dividir o espaço do consultório com ela há 3 meses. Ela chorava enquanto falava. Dizia que se sentia horrível por ter esses sentimentos, que tinha tentado reprimi-los, mas que não conseguia. E então ela fez a proposta mais absurda que já ouvi na minha vida. Bianca disse que tinha estudado muito sobre relacionamentos não monogâmicos, que era uma área que a interessava academicamente. Ela explicou que muitos casais modernos estavam explorando essas dinâmicas e que isso poderia até fortalecer nosso relacionamento. Ela propôs um relacionamento aberto. Eu não sabia se ria ou se chorava. Relacionamento aberto? Nós? O casal que sempre foi tradicional, que tinha se prometido fidelidade eterna. Eu disse que não, imediatamente. Disse que aquilo era absurdo, que se ela queria ficar com outra pessoa, então era melhor nos separarmos. Mas Bianca foi persistente. Ela passou as próximas semanas me bombardeando com artigos, estudos, vídeos de casais que tinham relacionamentos abertos e eram felizes. Ela dizia que isso era só uma fase, que ela precisava explorar isso, que depois voltaria completamente para mim. Que nossa conexão era forte demais para ser quebrada por isso. E aqui está meu maior erro, pessoal, eu cedi. Eu cedi porque tinha medo de perdê-la. Porque acreditei quando ela disse que me amava. Porque pensei que talvez, só talvez, ela estivesse certa e isso pudesse funcionar. Eu era um idiota apaixonado, e ela sabia exatamente como me manipular. Estabelecemos regras. Muitas regras. Ela poderia sair com Rafael, mas teria que me contar tudo. Nada de mentiras. Ela sempre voltaria para casa. Nosso casamento vinha em primeiro lugar. Fins de semana eram sagrados para nós. Ela prometeu que respeitaria tudo isso. As primeiras semanas foram um inferno. Cada vez que ela saía para encontrar ele, eu morria por dentro. Ficava em casa, sozinho, imaginando o que eles estavam fazendo. Tentava me distrair com jogos, filmes, trabalho, mas nada funcionava. Eu mal conseguia dormir. Bianca voltava para casa animada, com os olhos brilhando, e me contava sobre o encontro deles. Ela dizia que era importante eu saber dos detalhes para mantermos a transparência.
Mas cada palavra era uma facada no meu peito. Eu ouvia em silêncio, tentando parecer maduro e compreensivo, mas por dentro estava despedaçado. Meus amigos começaram a perceber que algo estava errado. Eu tinha emagrecido, estava com olheiras profundas, meu rendimento no trabalho tinha caído. Mas eu não podia contar para ninguém. Como eu explicaria que tinha concordado com isso? Que tinha dado permissão para minha esposa ter um relacionamento com outro homem? Passei a beber mais. Toda noite, depois que Bianca dormia, eu pegava uma garrafa de uísque e bebia até apagar. Era a única forma de não pensar, de não sentir. Comecei a faltar compromissos, a me isolar. Minha vida estava desmoronando, mas eu continuava fingindo que estava tudo bem. Depois de 2 meses nessa dinâmica, as regras começaram a ser quebradas. Primeiro foram pequenas coisas. Bianca chegava mais tarde do que tinha dito. Depois ela começou a cancelar nossos fins de semana porque Rafael tinha conseguido ingressos para um show, ou porque ele tinha planejado uma surpresa especial. Eu reclamava, e ela dizia que eu estava sendo controlador, que isso ia contra o espírito do relacionamento aberto. Que eu precisava ser mais flexível. E eu, como idiota que era, aceitava. Pedia desculpas por ter reclamado. A gota d'água veio em um sábado. Bianca e eu tínhamos planejado um final de semana em Gramado, algo que estávamos organizando há semanas. Eu tinha feito reserva em um hotel romântico, tinha comprado ingressos para shows. Estava animado porque fazia tempo que não tínhamos um momento só nosso. Na sexta-noite, véspera da viagem, Bianca chegou em casa e disse que não poderia ir. Rafael tinha conseguido ingressos para um festival de música em São Paulo, algo que ela sempre quis ir, e eles iam viajar no sábado de manhã. Eu explodi. Pela primeira vez em meses, eu realmente explodi. Gritei, chorei, disse tudo o que estava entalado na minha garganta. Disse que ela tinha quebrado todas as promessas, que nosso casamento não significava mais nada para ela, que eu não aguentava mais aquela situação. Bianca ficou calma. Assustadoramente calma. Ela disse que eu estava tendo uma crise de ciúmes, que isso era natural, mas que eu precisava trabalhar meus sentimentos. Disse que se eu realmente amasse, ficaria feliz por ela estar feliz. E então ela fez algo que me destruiu completamente. Ela disse que talvez fosse melhor eu passar uns dias fora de casa. Que eu precisava de espaço para processar meus sentimentos e aceitar a nova dinâmica do nosso relacionamento. Que quando eu estivesse pronto para ser maduro sobre isso, eu poderia voltar. Ela estava me expulsando da minha própria casa. Da casa que nós construímos juntos. E o pior, ela estava fazendo isso parecer como se fosse para o meu bem, como se ela estivesse me ajudando. Naquela noite, fiz minhas malas. Peguei roupas para uma semana e fui para a casa dos meus pais. Minha mãe ficou chocada quando me viu na porta, com os olhos vermelhos e uma mala na mão. Contei tudo para ela e para meu pai. Minha mãe chorou comigo, meu pai ficou furioso. Ele queria ir até lá e ter uma conversa séria com Bianca, mas eu pedi para ele não fazer nada. Fiquei na casa dos meus pais por 3 dias. 3 dias nos quais Bianca não ligou, não mandou mensagem, nada. Enquanto isso, eu stalkeava as redes sociais dela e via fotos do festival em São Paulo. Ela e Rafael sorridentes, abraçados, completamente felizes. Como se eu não existisse. No 4º dia, ela finalmente me ligou. Disse que estava com saudades, que queria que eu voltasse para casa. Que tinha pensado muito e que achava que podíamos fazer nosso relacionamento funcionar. Eu, desesperado por qualquer migalha de atenção dela, concordei em voltar. Quando cheguei em casa, encontrei sinais de que Rafael tinha estado lá. Um perfume masculino diferente do meu na sala. Uma garrafa de vinho que eu não conhecia. Bianca tinha levado outro homem para dentro da nossa casa, para o nosso espaço sagrado. Quando confrontei ela, Bianca disse que aquilo era parte do relacionamento aberto, que eu estava sendo hipócrita por me importar com isso já que eu tinha concordado com tudo. Ela virou a mesa e me fez parecer o vilão da história. Mais 2 semanas se passaram nesse inferno. Até que algo mudou. Bianca começou a ficar estranha. Percebi que Rafael não estava mais respondendo às mensagens dela com a mesma frequência. Ela ficava horas olhando o celular, esperando uma resposta que não vinha. Uma noite, ela recebeu uma ligação e saiu para atender. Eu ouvi ela implorando, chorando. Quando ela voltou, estava arrasada. Rafael tinha terminado com ela. Disse que não queria mais um relacionamento paralelo, que tinha conhecido alguém e queria algo sério, exclusivo. E adivinha para quem Bianca correu? Para mim. O marido idiota que ela tinha deixado de lado, que ela tinha humilhado, que ela tinha manipulado. Ela chorou nos meus braços, dizendo que tinha cometido um erro, que eu era o amor da vida dela, que ela nunca deveria ter feito aquilo. E sabe o que eu fiz? Eu a consolei. Segurei ela enquanto ela chorava por outro homem. Deixei ela dormir nos meus braços. No dia seguinte, ela acordou e agiu como se nada tivesse acontecido.
Como se os últimos meses fossem apenas um pesadelo que podíamos esquecer. Mas algo tinha mudado em mim. Pela primeira vez em meses, eu estava pensando com clareza. E o que eu via era nojento. Eu tinha me tornado uma versão patética de mim mesmo. Tinha abandonado minha dignidade, meu autorrespeito, tudo por uma mulher que claramente não se importava comigo. Comecei a fazer terapia. Encontrei um psicólogo incrível que me ajudou a entender o que tinha acontecido. Ele me explicou sobre manipulação emocional, sobre gaslighting, sobre como pessoas narcisistas operam. E tudo fazia sentido. Bianca tinha me manipulado desde o início. Paralelamente, comecei a me cuidar. Voltei para a academia, parei de beber, comecei a sair com meus amigos novamente. E pela primeira vez em meses, eu estava me sentindo bem comigo mesmo. Estava começando a lembrar quem eu era antes de tudo isso. Bianca percebeu a mudança. E não gostou. Ela começou a fazer de tudo para chamar minha atenção. Preparava jantares elaborados, comprava presentes caros, planejava viagens. Mas eu estava vendo através da fachada. Ela não queria me perder porque me amava. Ela queria me manter porque eu era conveniente. Eu era o plano B confiável. 2 meses depois que Rafael terminou com ela, Bianca veio com outra conversa séria. Ela disse que tinha refletido muito e que queria que voltássemos a ser um casal monogâmico tradicional. Que ela tinha aprendido sua lição e que nunca mais faria aquilo. Que agora ela sabia que eu era suficiente para ela. Eu fingi concordar. Disse que também queria isso, que estava feliz que ela tinha chegado a essa conclusão. Mas por dentro, eu estava fazendo planos. Procurei um advogado. Expliquei toda a situação e perguntei quais eram meus direitos. Ele me orientou sobre o processo de divórcio, sobre divisão de bens, tudo. Comecei a me organizar financeiramente, separando minhas coisas das dela discretamente. Durante esse período, descobri algo interessante. Uma amiga da Bianca, com quem eu tinha uma boa relação, me procurou. Ela disse que não aguentava mais guardar segredo e me contou que Bianca tinha planejado tudo desde o início. Que ela tinha comentado com as amigas, meses antes de me propor o relacionamento aberto, que estava interessada em Rafael e que ia preparar o terreno comigo. Ela nunca teve a intenção de fortalecer nosso casamento. Ela só queria ter a liberdade de ficar com Rafael sem perder a segurança que eu proporcionava. Eu era a rede de segurança dela, nada mais. Essa informação foi o empurrão final que eu precisava. Marquei uma reunião com Bianca e disse que precisávamos conversar. Ela chegou em casa animada, achando que eu ia propor algo romântico. Mas eu tinha outros planos. Coloquei os papéis do divórcio na mesa. Ela ficou em choque. Perguntou o que era aquilo, se era algum tipo de piada. Eu disse calmamente que não, que eu queria o divórcio, que nosso casamento tinha acabado há muito tempo e que eu só estava formalizando. Bianca tentou de tudo. Chorou, implorou, prometeu mudar, disse que ia fazer terapia de casal comigo, que faríamos o que fosse necessário. Mas eu estava firme. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava colocando o meu bem-estar em primeiro lugar. E foi aí que ela enlouqueceu de verdade, pessoal. Quando Bianca percebeu que eu estava falando sério, que não havia volta, ela mudou completamente. A máscara caiu. A mulher doce e carinhosa que eu conhecia desapareceu, e no lugar surgiu alguém que eu não reconhecia. Primeiro, ela tentou me fazer sentir culpado. Disse que eu era fraco, que não conseguia lidar com um relacionamento maduro, que estava jogando fora 6 anos de casamento por orgulho. Disse que eu ia me arrepender, que nunca ia encontrar alguém como ela. Quando isso não funcionou, ela partiu para ameaças. Disse que ia contar para todo mundo que eu era abusivo, que ia me destruir socialmente e profissionalmente. Que ia ficar com tudo no divórcio e que eu sairia da situação sem nada. Mas eu tinha me preparado. Tinha guardado todas as mensagens, prints de conversas, tinha testemunhas. O advogado me orientou bem. E além disso, eu não tinha feito nada de errado. Eu tinha sido o idiota que aceitou tudo, mas não tinha sido abusivo nem nada do tipo. Recusei sair de casa dessa vez. Era minha casa tanto quanto dela, e eu não ia facilitar as coisas para ela. Bianca não gostou disso. Começou a tornar minha vida impossível. Trazia amigos para casa de propósito para me incomodar. Fazia festas até tarde. Mexia nas minhas coisas. Mas eu mantive a calma. Documentei tudo, gravei conversas quando necessário, e mantive meu advogado informado de tudo. Continuei indo para a terapia, continuei me cuidando, continuei focando no meu trabalho. Uma noite, Bianca chegou em casa completamente alterada. Tinha bebido, e isso era óbvio. Ela começou a gritar, dizendo que tudo era minha culpa, que eu tinha destruído nossa família, que eu era egoísta. Tentou me agredir fisicamente, mas eu consegui me afastar e me tranquei no quarto. Chamei a polícia. Quando eles chegaram, Bianca estava quebrando coisas na sala.
Os policiais a contiveram e fizeram um boletim de ocorrência. Sugeriram que eu saísse de casa por alguns dias para as coisas se acalmarem, mas eu recusei. Eu não ia sair da minha casa novamente. Os dias seguintes foram tensos. Bianca ficou mais quieta, mas eu percebi o ódio nos olhos dela toda vez que nos cruzávamos. Ela tinha perdido o controle da situação e não sabia lidar com isso. O processo de divórcio seguiu. Foi desgastante, emocionalmente exaustivo, mas eu estava determinado. Meu advogado era excelente e conseguiu provar o abandono afetivo e a quebra das obrigações matrimoniais por parte dela. Durante as audiências, Bianca tentou pintar uma imagem de esposa dedicada que tinha sido abandonada por um marido insensível. Mas os fatos falavam por si. As mensagens, as testemunhas, tudo contradizia a narrativa dela. Uma coisa interessante aconteceu durante esse período. Lembram do Rafael? Ele entrou em contato comigo. Pediu para conversarmos e, curioso, eu aceitei. Nos encontramos em um café e ele me contou sua versão da história. Rafael disse que Bianca tinha se aproximado dele de uma forma muito calculada. Que ela tinha dito que estava em um casamento infeliz, que eu era distante e frio, que ela precisava de alguém que realmente a entendesse. Ele acreditou porque era o que ela mostrava. Ela sempre foi ótima em manipular narrativas. Ele disse que quando percebeu que havia um marido que não sabia de nada, que a história toda era uma mentira, ele começou a se afastar. Por isso tinha terminado com ela. Não era porque tinha encontrado outra pessoa, era porque tinha descoberto a verdade. Rafael pediu desculpas. Disse que se sentia terrível por ter sido parte daquilo, mesmo sem saber. Eu aceitei as desculpas dele. Ele também tinha sido manipulado por ela, de uma forma diferente, mas manipulado do mesmo jeito. Essa conversa foi libertadora de certa forma. Me fez perceber que Bianca tinha um padrão de comportamento. Que eu não era especial no sentido de ser o único que ela enganava. Ela fazia isso com todo mundo, moldando realidades diferentes para pessoas diferentes. O divórcio finalmente foi concluído depois de 4 meses de processo. A divisão de bens foi justa. Ficamos cada um com metade de tudo. Ela ficou com o apartamento porque tinha mais apego emocional a ele, segundo ela, e eu fiquei com mais investimentos financeiros. Para mim estava ótimo, eu queria era a distância daquele lugar. No dia que assinamos os papéis finais, Bianca tentou conversar comigo uma última vez. Disse que talvez no futuro pudéssemos ser amigos, que ela ainda se importava comigo. Eu simplesmente disse que não havia futuro nenhum entre nós, nem como amigos nem como nada. A expressão no rosto dela foi de puro choque. Ela realmente acreditava que depois de tudo, ainda teria algum poder sobre mim. Mas não tinha. Eu estava livre. Mudei para um apartamento novo. Menor, mais simples, mas era meu. Comecei a reconstruir minha vida do zero. Reconectei com amigos antigos que tinha negligenciado durante o casamento. Voltei a fazer coisas que gostava e que tinha abandonado. 6 meses se passaram desde que saí daquela casa pela última vez. E pessoal, eu nunca estive tão bem. Sei que parece clichê, mas é verdade. Estou namorando novamente, conheci uma mulher incrível que me trata com respeito e carinho. Estamos indo devagar, sem pressa, construindo algo saudável. Meu trabalho melhorou significativamente. Recebi uma promoção porque meu rendimento voltou ao que era antes, na verdade até melhor. Estou investindo em mim, fazendo cursos, aprendendo coisas novas. E Bianca? Soube por amigos em comum que ela está tendo dificuldades. Perdeu vários clientes no consultório porque a notícia do nosso divórcio e os motivos vazaram. Porto Alegre é uma cidade grande, mas em certos círculos, todo mundo se conhece. Sua reputação profissional foi afetada. Não sinto pena. Não sinto raiva. Não sinto nada além de indiferença. E essa indiferença é libertadora. Ela não tem mais poder sobre mim, não ocupa mais meus pensamentos, não afeta mais minhas emoções. Olhando para trás, vejo claramente todos os sinais que ignorei. A forma como ela sempre precisava ser o centro das atenções. Como ela manipulava situações para se favorecer. Como ela nunca realmente se importou com meus sentimentos, apenas com o que eu podia proporcionar a ela. Aprendi lições valiosas com tudo isso. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que estabelecer limites é saudável e necessário. Aprendi que quando alguém te mostra quem realmente é, você deve acreditar. Aprendi que nenhum relacionamento vale a pena se você precisa anular a si mesmo para mantê-lo. Que ser sozinho é infinitamente melhor do que estar com alguém que te diminui. Que não há nada de errado em colocar seu bem-estar em primeiro lugar. Para quem está lendo isso e se identifica com alguma parte da minha história, meu conselho é: saia. Não importa quanto tempo vocês estejam juntos, não importa o quanto você investiu no relacionamento, não importa quantas promessas foram feitas. Se você não está feliz, se está sendo manipulado, se perdeu sua identidade no processo, saia.
Eu sei que é assustador. Eu sei que parece impossível. Eu pensei que não conseguiria viver sem Bianca, que minha vida acabaria se nos separássemos. Mas a verdade é que minha vida começou quando eu finalmente tive coragem de ir embora. Não estou dizendo que relacionamentos abertos não funcionam. Existem pessoas que fazem isso funcionar de forma saudável e consensual. Mas tem que ser algo que ambas as partes realmente querem, não algo imposto por manipulação e chantagem emocional. No meu caso, foi uma desculpa para Bianca fazer o que queria sem consequências. E eu fui tolo o suficiente para aceitar porque tinha medo de perdê-la. Mas você sabe o que é engraçado? Eu a perdi de qualquer jeito. A mulher que eu amava nunca realmente existiu. Era uma ilusão, uma máscara que ela usava. Hoje eu entendo que amor de verdade não manipula. Amor de verdade não faz você se sentir pequeno. Amor de verdade não exige que você sacrifique sua dignidade. Amor de verdade é parceria, é respeito mútuo, é crescimento conjunto. Minha nova relação é completamente diferente. Não há jogos, não há manipulação, não há segundas intenções. É honesta, transparente, saudável. E pela primeira vez, eu entendo como um relacionamento deveria ser. Sei que muita gente vai julgar minhas escolhas ao ler isso. Vão dizer que eu fui fraco por aceitar, que deveria ter terminado desde o início. E talvez estejam certos. Mas eu não posso mudar o passado. Posso apenas aprender com ele e fazer escolhas melhores no futuro. Escrever tudo isso foi catártico. Tirei um peso enorme das costas. Por muito tempo, carreguei vergonha do que aconteceu, como se eu fosse o único responsável pelo fracasso do meu casamento. Mas agora entendo que não fui eu. Eu fiz o melhor que pude com as informações e o estado emocional que tinha na época. Bianca fez escolhas. Ela escolheu manipular, escolheu mentir, escolheu colocar seus desejos acima do nosso casamento. E essas escolhas tiveram consequências. Não sou eu o vilão dessa história por finalmente ter tido coragem de dizer não. Para finalizar, quero deixar uma mensagem para quem pode estar em uma situação parecida. Você merece mais. Você merece alguém que te escolha todos os dias, que te respeite, que te valorize. Você merece um relacionamento onde não precisa implorar por migalhas de atenção, onde não precisa competir com outras pessoas, onde não precisa questionar constantemente se é amado. A vida é curta demais para desperdiçar com pessoas que não te merecem. Eu desperdicei quase um ano da minha vida em um relacionamento tóxico, destruindo minha saúde mental e emocional. Não cometa o mesmo erro. Se você está em um relacionamento onde sente que está perdendo a si mesmo, onde não é mais feliz, onde está constantemente ansioso ou triste, considere seriamente se vale a pena continuar. Às vezes, o amor não é suficiente. Às vezes, amar alguém significa amar a si mesmo o suficiente para ir embora. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Eu levei meses para ter coragem. Tive recaídas, momentos de fraqueza onde quase voltei atrás. Mas cada dia que passa, fico mais grato por ter tido força para seguir em frente. Minha vida hoje não é perfeita. Ainda tenho dias ruins, ainda lido com as consequências emocionais do que passei. Mas é minha vida, e eu tenho controle sobre ela. Não estou mais sendo manipulado, não estou mais vivendo em função de outra pessoa, não estou mais negligenciando meu próprio bem-estar. E isso, pessoal, não tem preço. Agradeço a todos que leram até aqui. Escrever isso foi importante para mim, e espero que possa ajudar alguém que esteja passando por algo similar. Lembrem-se, vocês merecem ser felizes. Vocês merecem respeito. Vocês merecem amor de verdade. Não aceitem menos do que isso. Eu aceitei, e quase me destruiu. Mas consegui sair, consegui me reconstruir, e vocês também conseguem. Um abraço a todos, e obrigado por me ouvirem. Ícaro, de Porto Alegre.